Saiu alguma coisa aí? Boa noite. Boa noite, Bia. Bem? Dá pra ouvir aí? Pera aí. Olha, eu todo enrolado. Todo enrolado. Dá pra ouvir? Boa noite, Bia. Dá pra ouvir aí? Tá saindo som? Tá saindo som? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo? Deixa eu só baixar o volume aqui da música agora. Uhum. Pode fechar aí. Bom, vê se agora tá bom, que eu acho que eu acabei baixando aqui o volume do som. E aí, Didi? E aí, Ricardo? Então todo mundo tá ouvindo então, né? Que bom, graças a Deus. Bom, desculpa o atraso. Vamos aí iniciar o nosso estudo de hoje. Primeira live da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena. Graças a Deus. E vamos, a partir de agora, conhecer um pouco dessa ferramenta. O tema tem muito a ver com o momento que eu estou passando agora desse estudo, em apresentar esse estudo. A minha esposa até me zoou aqui, falando que eu já fiz palestra fisicamente, ao vivo. Agora vamos ver online. Bom, com os pensamentos ligados a Deus e a Jesus, peço desculpa à espiritualidade pelo atraso, até por causa de algumas situações técnicas. Que todos mentalizem Deus e Jesus neste momento, nesta forma de encontro, nesta condição em que nos encontramos devido à quarentena. Que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos trocar ideia neste momento especial de reencontro, mesmo que seja virtual, mas que possamos conversar, buscamos inspirações, pedimos aos bons espíritos da Seara do Cristo que possam nos orientar, nos esclarecer, que possamos estar abertos a mais esse novo conhecimento. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Peço por darmos por início o nosso estudo de hoje. Amém. Bom, o tema de hoje, como eu falei anteriormente, tem muito a ver com o que eu estou passando agora, porque mesmo fazendo algumas palestras na casa, eu me sinto nervoso, me sinto com medo. Quer dizer, o desconhecido traz o medo. Correção, temos medo do que é desconhecido, do que a gente não conhece, né? E o tema é justamente esse, medo. É um sentimento no qual todos nós estamos compartilhando. Essa quarentena que assusta muito, muitas pessoas se assustam, se desorganizam, se desarmoniam. E a gente vem recebendo mensagens do plano espiritual nos informando que devemos confiar em Deus, confiar nos planos dele, na justiça, no amor e na caridade. Deus é justo, e justo há de ser a causa de tudo isso que estamos passando. Vocês estão me ouvindo?
parou aqui as coisas, as informações aqui, podem acenar aí. Bom, a gente vai bater um papo um pouquinho sobre esse tema. Ele foi escolhido. Oi, Vera! Ele foi escolhido justamente por causa da situação que estamos passando, um medo. O que é um medo, afinal? Que no Evangelho, na Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, nos mostra números de exemplos de medo que nós temos. A literatura espírita apresenta isso muito, com os seus diversos livros apresenta muito essa informação de que o medo está sempre presente conosco. O Evangelho do Cristo, ele sempre nos deu essa informação sobre o medo. O Cristo sempre pregou o amor, mas muitos de nós nos segurávamos ao medo. Diversas vezes nós vimos passagens espírita, vimos passagens que ele nos passava, em que ele sempre nos dizia: ó homens de pouca fé. Eu lembro, esse tema tem muito a ver com aquela passagem em que os apóstolos do Cristo, em meio ao mar, presenciam o Cristo andando sobre as águas. E Pedro, se não me engano, ao duvidar que era o Messias, ele fala: se for o Messias, o Filho de Deus, que me chame até aí. E o Cristo fala: vem. Ele caminha sobre a água ao encontro do Cristo. Só que se deixa abalar pelo medo, pela pouca fé que se tem. E o medo, ele tem um processo, ocorre um processo conosco, com medo, que nos transforma. Ele vem gradativamente ocorrendo conosco. As palpitações, as tremedeiras, o suador, como eu estou aqui agora com a minha mão suando pra caramba, são tudo os sintomas dele. E Pedro sentiu isso. Pedro sentiu esse medo ao caminhar sobre as águas. Não confiou no Cristo que estava na frente dele. E o Cristo, mais uma vez, usou o termo homem de pouca fé. O Cristo, ele nos cobra essa confiança. Só um minuto. Ele nos cobra essa confiança, só consertar aqui. Ele nos cobra essa confiança, confiar no plano de Deus, confiar na lei divina, confiar no que Deus quer para conosco. Entende? Então, assim, o que é o medo? Reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de conservação leva-o a se preservar diante de certos perigos. Isso é um trecho de um livro chamado Educação dos Sentimentos. É uma das 5 emoções básicas: medo, ira, tristeza, alegria e afeto. Educação do sentimento. Quer dizer, reação natural do organismo diante de uma ameaça real ou imaginária. O próprio instinto de conservação leva-o a se preservar diante de certos perigos. A questão 702 do Livro dos Espíritos, deixa eu pegar ele aqui.
Kardec questiona a espiritualidade superior da seguinte maneira: é lei da natureza o instinto de conservação, e os espíritos afirmam, sem dúvida, todos os seres o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, racional em outros. Diversas vezes a gente nos pega em situações, acho que eu vou pegar o exemplo do seguinte: se estamos num ambiente de trabalho, no qual ele pega fogo, nós podemos presenciar algumas pessoas correndo de desespero à saída, como podemos presenciar pessoas que pensam no outro, que primeiro quer salvar a quantidade de pessoas, quer salvar aquelas pessoas, e ele não está nem se importando com ele não está pensando que a possibilidade dele desencarnar ali no meio daquele fogo. Ele está tão no automático em salvar aquelas pessoas que ele não se importa com ele. Também, se ele se importasse com ele, de repente ele faria que nem os outros. Correria para o portão de saída. Entende? Então você tem... Kardec põe aqui, os espíritos respondem. Nuns é puramente maquinal. No outros, raciocinado em outros. Quer dizer, esse é o instinto de conservação. Ela é uma lei natural da vida. Mas ela é um processo de educação interna, no qual a gente tem que aprender a domar. Vemos gente na sociedade, até perto de nós, muitas vezes perto de nós mesmos, pessoas que é tomada pelo medo, que entra em choque em algumas situações, algumas provas da vida, que não conseguem sair do lugar. Outras se desesperam de tal forma que vai para um estado de violência. Outras vai para um instinto mais de recolhimento. Ao estudar para esse tema de hoje, eu lembrei até de uma fase da minha vida que eu era muito tímido. Mas a minha timidez era o medo. Era o medo de ficar diante das pessoas. Era o medo de ser repreendido. Era o medo de não poder agradar as pessoas. Aí vem aquele velho ditado na cabeça: se nem Jesus agradou todo mundo, por que eu tenho que me cobrar para agradar a todos? Tenho medo, tenho muitos medos ainda, tenho muita insegurança ainda, mas graças a Deus eu fui domando eles. Eu fui trabalhando eles. Continuando essa questão do medo, o que é o medo? São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e equilíbrio interno. São elementos psíquicos que se apresentam à consciência pela falta de segurança e de equilíbrio interno. Isso, a fonte disso é psicologia e espiritualidade. É um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. Por isso que o Cristo dizia: ó homens de pouca fé. Há diversas passagens bíblicas que mostram isso. Quando ele faz o processo de desobsessão em uma pessoa, quando o paralítico anda, até mesmo o cego que volta a enxergar. E muitas pessoas, e alguns dos profetas mesmo, alguns dos apóstolos mesmo, se perguntavam: por que eu não consigo fazer o que o mestre faz? E se surpreendia quando o mestre fazia. Primeiro, é a falta de segurança que cada um tinha no momento. Segundo, é o desconhecido.
Geralmente o medo é trazido pelo desconhecido. A condição atual que passamos nos proporciona isso. E se analisar bem, não mudamos muito com relação aos sentimentos que se tinham no tempo do Cristo. Olhamos, observamos as redes sociais, observamos as televisões com seus noticiários, às vezes violentos demais, que nada mais é expressão do próprio medo. A gente vê o coronavírus agindo de tal forma, vemos pessoas na rua andando tranquilamente como se nada tivesse acontecendo. Não é só aqui, é no mundo inteiro acontecendo isso. E muitas pessoas ficam revoltadas com isso, mas é o medo que gera essa raiva, porque eu estou fazendo a minha parte, mas o outro não. Mas o importante é isso, você está fazendo a sua parte. Na minha cabeça, eu imagino o seguinte, se eu desencarnando, eu não vou poder reclamar se eu não fiz a minha parte. Porque, chega lá e reclama, morri por causa do coronavírus. Mas também você abusou. É aquele suicida inconsciente. Também você abusou. Avisamos através das precauções a serem dadas. Até os governadores de vocês fizeram a quarentena para que ninguém fosse para a rua. Você foi para a rua, fez a sua farra, continuou a sua farra. Não quis obedecer esse retiro. É um retiro interno. Pois a quarentena, ela tem essa finalidade. Não é simplesmente nos aprisionarmos. Na verdade, a quarentena ela é 2 vezes. Porque a quarentena da sua residência, que você tem que ficar dentro da sua residência, junto com aquelas pessoas que são membros da tua família, que muitas das vezes os membros da tua família são pendências de encarnações anteriores, no qual você tem que se acertar. E é aquele recolhimento, aonde você tem que encontrar a si próprio. Aonde você tem que se identificar, saber que você realmente é filho de Deus. Na doutrina espírita, nos conhecemos, ela mesma nos apresentou. Somos espíritos, somos almas, espíritos encarnados, espíritos que ocupam um corpo físico, que é temporário. A nossa verdadeira vida não é aqui. A nossa verdadeira vida é lá no plano espiritual. Aqui, como muitas das vezes a gente ouve falar no movimento espírita, é uma escola para um aprendizado. A escola não é um local de aprendizado para um progresso, para um aluno. É assim a Terra conosco. Encarnamos, passamos pelas provas da vida, encaramos as expiações, que são os desafios que a espiritualidade nos proporciona para nos mostrar se perdemos o medo daquilo ou agimos como as crianças. Entende? Ela tem essa finalidade. E por causa disso, muitas pessoas estão agindo pelo medo. Eu confesso a vocês que no início da quarentena, eu mesmo estava agindo pelo medo. Pelo medo de não saber como é que seria daqui em diante. Pelo medo de não ter mais esperança. Mesmo sabendo que nós não somos daqui. Que tudo que está acontecendo vai passar. Como Chico Xavier passa, isso também passa. Como Chico Xavier fala, isso também passa. Que é apenas uma prova temporária. Toda dificuldade em nossa vida é uma prova temporária. É essa prova. E todos nós encarnamos nela, muitos de nós sabemos, encarnamos nesse momento por escolha nossa, por consciência nossa. Temos consciência disso. Eu também penso, não quero retornar ao plano espiritual e ver que eu falhei numa escolha que eu fiz.
e ter que passar por o processo todo de novo. Pois é assim. É um sentimento, o medo. O que é o medo? É um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. A gente recebe mensagens aí, eu vejo mensagens sendo compartilhadas, uma notinha de rodapé, vamos falar assim. Temos que ter muito cuidado com essas mensagens que andam sendo compartilhadas pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Espírito tal, a médio tal psicografou do espírito tal mensagem sobre o coronavírus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Desde a época de Kardec, ele sempre nos avisou sobre a fake news que existia da época dele, que existe até hoje. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Muito mesmo. Porque, às vezes, essa mensagem pode aguçar mais ainda o medo de muitas pessoas. A ansiedade é uma parte do medo. Porque nós ansiamos muito pelo amanhã. Ansiamos muito por uma sexta-feira. Ansiamos muito por um fim de semana. Ansiamos muito por uma quarta-feira. E esquecemos do presente, que é um presente dado por Deus. Há uma passagem bíblica que fala que o futuro, não sei se é bíblica, mas eu ouvia isso desde criança, o futuro a Deus pertence. Então quer dizer, viva hoje. Acho que Mateus 6, que é uma das passagens que eu mais amo na parte bíblica, é aquela buscai o reino dos céus. Que o Cristo mesmo fala que Deus cuida do lírio do campo, se dá de alimentar aos pássaros. Por que Ele vai nos desamparar? Se Ele não desampara ninguém. Depois dê uma lida. Ou então busca, tem um vídeo no YouTube que é Buscar o Reino dos Céus. No Evangelho segundo o Espiritismo está como o texto Observai os pássaros no céu. Depois dê uma olhada nisso. Para mim é um capítulo que cuida dessa questão do medo, da ansiedade. Junto a ele, o complemento dele é a bem-aventurança. Na questão 703 do Livro dos Espíritos, com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Responde os Espíritos. Porque todos têm que concorrer ao cumprimento dos desígnios de Deus. Quer dizer, todos têm que cumprir a vontade de Deus. Por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se perceberem. Primeiro, ele fala, na 702 ele fala do grau de inteligência. Inteligências somos nós, seres inteligentes do universo. A inteligência suprema é Deus. Nós somos os seres inteligentes do universo. E temos em nós esse instinto de conservação que nos auxilia, nos burila para o nosso progresso espiritual. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desígnio da providência, é o cumprimento do desígnio da providência. Se lerem, vocês depois pegarem a questão número 100 do Livro dos Espíritos, verá as escalas espíritas, nos qual nos mostra o progresso que temos que concorrer. Somos espíritos de terceira classe, imperfeitos, impuros, e temos, graças a Deus, esse progresso, um progresso a ser alcançado, a nos tornarmos espíritos puros, ou melhor dizendo, bem-aventurados. Bem-aventurados é aqueles espíritos, aquelas almas que passam pelas provas da vida sem murmurar, buscando compreender, buscando
o seu conhecimento. Aí continuo. O medo, ele tem várias formas. Tem tipos de medo. O medo por carência, situação em que os indivíduos se localizam abaixo de suas reais possibilidades. Medo por estímulo, crendices que leva o indivíduo a temer determinada situação. Medo imaginário, é fruto da imaginação das pessoas. De novo, medo de carência, situação em que o indivíduo se localiza abaixo de suas reais possibilidades. Como Cristo, novamente, falo, como Cristo muitas das vezes buscou nos ensinar. Homens de pouca fé. Cristo, ele sabia o potencial que nós tínhamos, mas que precisávamos querer para fazer o que ele fazia. Entende? Então, assim, localizar situações em que os indivíduos se localizam abaixo de suas reais possibilidades. Nós podemos muito a partir do momento que acreditamos em Deus e em nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Medo por estímulo, crendice que leva o indivíduo a temer determinada situação. Nós que somos espíritas, quem nunca passou por situações em que pessoas que não conhecem o espiritismo julgam o espiritismo por coisa que ela não é? E às vezes nós presenciamos até o medo nas palavras deles, só de falar que falamos com o espírito. Eu recordei uma coisa, quando eu era criança eu achava curioso a mediunidade da minha irmã. Ela via espírito e se assustava, ficava com medo. É assim até hoje, não mudou muita coisa não. Mas hoje ela tem um conhecimento. E eu achava aquilo meio que divertido. Pode parecer até engraçado, mas eu achava meio que divertido. E achava interessante. Quando novo. Isso quando novo. Aí agora com os trabalhos que a gente faz na Maria Madalena, de doutrinação, de esclarecimento, e a floração da mediunidade, já começa a aparecer coisas que eu falei, opa, era divertido eu ver nos outros. Agora em mim, mas eu busco domar esse medo através de toda a leitura que o Pentateuco espírita nos proporciona, toda a leitura que esse acervo de informação que a doutrina espírita tem, para que possamos trabalhar esse medo. E medo da morte. Somos espíritas, mas eu vejo muito espírita com medo da morte. O medo da morte do corpo parece ser o que mais apavora o ser humano, tal sua identificação com ele. O ego se projeta no corpo físico e acredita tê-lo com sua representação fiel. O medo da morte é o medo do ego, em desaparecer. Por este motivo, o indivíduo, motivado pelo desejo do egoísmo, egóico, por este motivo, o indivíduo motivado pelo desejos do egóico apega-se ao corpo como se ali estivesse sua própria essência. Mais uma vez, nós somos espíritos encarnados. Não somos o corpo físico aqui presente que vocês estão olhando através desse caminho virtual. Nós somos espíritos encarnados. Essa é a nossa verdadeira identidade. Eu estou Kleber, não sou Kleber. Na encarnação futura, eu vou ser outra pessoa. Meu corpo vai ser de outra forma,
mas eu vou ser o mesmo espírito, mas num corpo completamente diferente. Então, é o ego. A gente se acomodou no corpo físico, a gente se acomodou nas sensações que ele nos proporciona. E como está o texto que eu li, o ego faz com que a gente tenha esse medo da morte. Porque a gente escapa, tenta fugir do que nós realmente somos. Entende? O processo de iluminação interior possibilita uma redução neste medo de transferir o referencial do ego para o self. O processo de iluminação interior possibilita uma redução neste medo para transferir o referencial do ego para o self, o qual não se projeta no corpo. A necessidade de vigiarmos e orarmos. Essa é uma das ferramentas que temos para não sermos dominados pelo medo. Vigiar e orar sempre foi o que o Cristo nos disse, foi o que o Cristo nos informou. Vigia e ora. Vigiar nossos medos, vigiar nossas atitudes e orar. Rosane, o medo da morte. Olha que tem muito espírita que tem medo de morrer, mesmo o medo de desaparecer, mesmo ele tendo a consciência de que não vai desaparecer, de que ele é eterno, que ele vai continuar a vida dele. As nossas experiências de sofrimento e dor no mundo espiritual e a falta de clareza em relação à vida espiritual também são causas do nosso medo da morte. Olha o porquê. O medo de desaparecer. Por não ter conhecimento da vida espiritual, por não ter conhecimento de que não vamos desaparecer. Por isso que o espírita tem medo da morte. Alguns espíritas têm medo da morte. É a falta de instrução, é a falta de educação, a falta de buscar informação. Ontem, é só um spoilerzinho, assisti o filme do Divaldo. E Joana chamando a atenção do Divaldo pela questão do estudo, pela questão da informação. Então, assim, o quanto é necessário buscarmos essas informações da espiritualidade e nos identificarmos realmente, assumirmos a nossa identidade de seres que se encontram encarnados. A Patrícia tem um medo de perder as pessoas mais próximas. Esse é outro tipo de medo. É um medo, entre aspas, da posse. A gente sabemos, novamente, eu falando que somos espíritos, só um minutinho. Somos almas encarnadas que passam por provações temporárias. Então, assim, só um minuto aqui, que caiu o negócio. Pronto. Somos almas temporárias. Todos nós. Então, assim, ninguém vai ficar aqui para sempre. Eu sei como é esse medo que você está falando também. Recentemente, há 2 anos atrás, passei pelo mesmo medo. E vou te dizer, temos o mesmo medo de novo repetido. Tenho de novo esse medo.
Só que aí tá, Rosane. A gente tem que botar na cabeça que o sentimento não some, não desaparece. Pelo contrário, para lá e para cá se mantém. É como o Chico Xavier falou, a saudade dói nos dois lados da vida. A saudade dói para o espírito como dói para nós encarnados. Para aquele que está desencarnado, melhor dizendo, como para nós que estamos encarnados. Então, assim, esse medo de perder aquelas pessoas amadas, próximas de mim, é uma das coisas que eu também trabalho. Entendeu? Mas eu sei que meu sentimento não vai mudar. E eu sei que vai continuar. E eu vou te dizer, a pessoa, muitas das vezes não, Deus permite que elas nos reencontrem, mesmo nós estando reencarnados. E elas desencarnadas, pelos sonhos. Às vezes aparece dentro de casa e você sente aquela, nossa, estou sentindo o cheiro de fulano. Nossa, parece que eu sinto a energia daquela pessoa. Agora, o medo de como morrer vai depender muito das nossas escolhas. Além daquela escolha que temos no planejamento encarnatório, tem aquela escolha do que fazemos enquanto estamos caminhando. Tem muito a ver com isso. Entende? É a lei de causas e efeito. Aí continua. A ideia clara, o tipo de medo, a ideia clara que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram a vida terrestre. A morte não é mais algo assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, concordo com você, Rosana. A saudade, sim, dói mais. Mas é tão bom. Quando você sonha com a pessoa amada, ela aparece para matar a saudade. Vive-se na Terra a ditadura do medo. Não somente das barbáries do terrorismo internacional, das guerras monstruosas, das epidemias destruidoras, dos desastres naturais ou dos veículos motorizados, mas também e principalmente daquele que deriva de inúmeros conflitos que não têm sido detectado, nem resolvido com segurança. O medo, no entanto, é um fenômeno normal na vida, quando se está diante do desconhecido ou na expectativa de algum resultado, como fruto da insegurança emocional. Isso é do livro Libertação pelo Amor, de Joana de Ângeles. O medo, no entanto, é um fenômeno normal na vida, quando se está diante de um desconhecido ou numa expectativa de algum resultado, como fruto da insegurança emocional. O medo pode se apresentar em forma de ciúmes, filho doentio da insegurança. O medo pode se apresentar em forma de ciúme, filho doentio da insegurança emocional, da inveja, tormento do mesmo conflito de insegurança, do ódio, a incapacidade de compreender e de desculpar, do despeito, ausência do critério de valorização. Conflitos existenciais, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, ela trabalha um psicológico. Os livros dela é muito numa questão psicológica. É muito bom para encararmos isso. Os livros dela, ainda mais esse livro que eu acabei citando, Conflitos Existenciais, ajuda muito a saber superar esses desafios que temos na vida. Esse desafio do medo. Ainda mais no momento feito esse que estamos encarando. Por que temos medo? Fica essa pergunta.
Causa. Por que o espírito tem tanto medo? O medo é gerado devido às faltas cometidas durante várias existências reencarnatórias. Ele vem após um insucesso, um erro ou um estado de punição, coerção ou imposição. Ele é o efeito de inúmeras causas que o ligam ao nosso insucesso ou ilusões que causarão danos morais para o espírito. É um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. O medo é justamente isso, uma falta de fé. Por isso que o Cristo trabalhava muito isso na gente. A espiritualidade vem nos mostrar a vida futura, que devemos confiar nisso, que devemos confiar no que Deus tem para a gente. É uma falta de fé para isso. Eu ouvia várias vezes meu pai falando que era falta de fé, e hoje, através das leituras, eu vejo isso. Entende? Essa passagem do medo me lembrou uma das passagens. Lançai tua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Isso aí é a questão de confiar em Deus. Tudo o que passamos em nossa vida foi escolha nossa. Estávamos presentes no planejamento encarnatório. Escolhemos os gêneros de provas que temos que passar aqui. Esse exato momento do coronavírus, todos nós que estamos passando aqui estávamos presentes no planejamento encarnatório. E escolhemos essa época, porque essa é uma época de grande impulsão, de um grande salto que podemos dar na nossa encarnação. E isso vigiando a nós mesmos. É um sentimento gerado a partir da invigilância do pensamento. O medo é isso. O medo é o sentimento gerado a partir da nossa falta de vigilância. Entende? O Cristo, mais uma vez, o Cristo sempre nos pôs isso. Homens de pouca fé, cobrando a nós para que tenhamos mais fé. Os medos são típicos dos seres humanos, que ainda se encontram em processo de iluminação interior. Eles são muitos e suas causas diversas. Foram, em sua maioria, estruturados desde o período em que éramos seres primitivos e habitávamos as cavernas. A herança da culpa no inconsciente humano responde por inúmeros desequilíbrios que dela se desdobram. Os erros e crimes praticados durante a fase inicial da conquista da razão e do discernimento em face do despertar da consciência resumam dos arquivos profundos do self, quer dizer, dos arquivos profundo do nosso íntimo, e reaparecem nas personalidades com imposição constrangedora. Não poucas vezes torna-se inevitável a instalação mortificadora da consciência de culpa que inconscientemente induz ao medo. Então, assim, o medo vem também de consequência de tudo que cometemos em encarnações anteriores. O medo vem assim, devido às reencarnações que passamos, as falhas que cometemos, somos cobrados. Então isso proporciona um certo medo. Antes de encarnarmos no planejamento encarnatório, sentimos medo.
A gente vê isso no nosso lar. Acho que era o Ulisses, que a mãe dele iria reencarnar, e ele estava com medo. Aí, Patrícia, ele estava com medo da mãe dele reencarnar. Aí agora vem no terra, na parte matéria, da matéria. A gente fica com medo que a pessoa retorne à pátria espiritual. Quer dizer, ele estava com medo da pessoa retornar à Terra, reencarnar de novo, e a gente fica com medo dele retornar à pátria espiritual. Então, assim, essa sequência de reencarnação, de erros que cometemos, é que gera o medo. Na minha época de timidez, eu ouvi uma pessoa, ele era uma pessoa espírita que chegou para mim. Foi uma palestra espírita que eu ouvi, que falava assim: se você tem medo, e não quer ter na próxima encarnação, começa a trabalhar agora. Se você é tímido demais, começa a trabalhar agora para acabar com a sua timidez. Ou pelo menos para reduzir o grau da sua timidez, que na próxima encarnação você seja mais sociável, mais aberto às pessoas. Se você é uma cabeça fechada, não gosta de obter conhecimento, é também um modo de medo. É um ego. E você tem que trabalhar isso. Se você não quer passar por isso novamente nas próximas encarnações, trabalhe. Trabalhe para que no futuro, nas próximas encarnações, você não passe pelo mesmo problema. Isso aí, Eline. Porque esse é o propósito de Deus conosco. A questão do progresso. E o medo é essa ferramenta de exercitar a nossa fé. A gente pode ver agora, presenciamos agora, diversos vídeos de pessoas se confraternizando em quarentena. Coisas que a gente não presenciava. Parece que essa quarentena mostrou assim, ó, o bem existe, está aí. Pessoas que se colocam no lugar do outro e querem fazer o bem para ajudar aquele próximo. Existe, está funcionando. A questão é que o mal é escandaloso. Então, às vezes, muitas pessoas acionam a fé pelo próprio medo. Deus desperta as pessoas com medo. Não é o medo que a gente vê sendo manipulado pela humanidade. Que até no plano espiritual mantém-se isso. A gente vê isso nas mesas mediúnicas, espíritos utilizando o medo para dominar as pessoas. A gente vê encarnado utilizando o medo para dominar as pessoas. Não é nesse modo que Deus trabalha. Esse daí já é um ato que se integra na lei de causas e efeito. Isso aí é o que vai gerar a herança de um novo medo numa encarnação presente. Com a diferença de que encarnamos e desencarnamos, desconhecemos o que ia sim, devido ao gênero de prova que escolhemos, a gente tem noções pequenas do que possa acontecer. Então, assim, lá na espiritualidade, isso gera um medo na gente. A gente vê histórias aí, acho que o Missionário da Luz tem história de espíritos que estavam prestes encarnando e houve aborto, aquele aborto natural, mas quando vai se ver é medo do espírito devido à encarnação, que é o medo de falhar novamente, é o medo de encararmos a nós mesmos, de gerarmos nossos novos inimigos, de não conseguimos sanar a dívida com aquelas pessoas que a gente formou, quebrou um laço. Muitas das vezes encarnamos na família com essas pessoas que temos que amarrar esses laços com ela. Entendeu? Aí a gente vê essa questão do aborto espontâneo. Não estou generalizando a situação, mas vê o medo do espírito diante dessa por causa do medo. Entende? Todos são vítimas do medo em relação ao desconhecido como
como ocorrência normal. Todavia, quando extrapola, gerando situações conflitivas, dando largas à imaginação atormentada, proporcionando ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca. Identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional. Em tal circunstância, instala-se o transtorno fobia. Pode-se afirmar que existem fatores endógenos e exógenos que respondem pela presença do medo. Quer dizer, existem fatores internos e externos que respondem pela presença do medo. Endógenos, comportamento infeliz da reencarnação anterior, imprimem as vibrações do medo do perispírito, instalando-se no inconsciente o receio de ser identificado como autor dos danos que atingiu a outro. Aqui inclui-se as perturbações de natureza espiritual, em forma de obsessão, consequência daqueles atos que ficaram sem regularização no passado. Exógenos, atitudes educacionais no lar, relacionamento familiares agressivo de respeito pela identidade infantil, narrativas apavorantes, comportamentos agressivos das pessoas, a violência urbana, o terrorismo internacional, a competição pelo projeto no mundo dos negócios e do poder de qualquer natureza. Os fenômenos da natureza que praticamente varrem o planeta são também causas de medos, causa de medos, e naqueles que têm a constituição emocional perturbada desde a infância, pelos temores que lhe foram impostos, transformam-se em pavorosas inquietantes. Consequência, a gente tem 5 minutos. A repetição do ciclo de medo desencadeia e mantém várias doenças no corpo físico. O medo conduz à solidão, ao aprisionamento em si mesmo e impede o progresso do espírito. Permite-se o medo como atitude preventiva. Conta dissabores ou incompreensão, impede a viver em plenitude e evitando-se experiências que podem contribuir para a autorrealização. O medo inibe as belas florações da amizade e dos ideais superiores da vida, que dão sentido e significado à existência do ser. Bom, o medo, como tratar o nosso medo. Falamos aqui no estudo, na apresentação de hoje, sobre vigiar e orar. A possibilidade de não cumprir o planejamento reencarnatório é muito grande. E fora do corpo físico, sabemos disso. Nos causa medo. Exatamente. Foi como Joana de Ângeles falou há pouco, no texto anterior. No planejamento encarnatório, sentimos medo de errar. Medo, ficamos inseguros. Porque a gente conhece como é passar por aqui, como é passar pela carne. A gente sabe o quanto somos fracos ainda. Mas o que não sabemos é o quanto somos fortes. Que era o que o Cristo via isso em nós. É o que a espiritualidade vê isso em nós. A gente tem que aprender a confiar mais. O erro, a gente pode errar, mas desde que a gente aprenda com o erro. Para que não venhamos repetir esse erro novamente. A importância da vigilância é isso. É a gente se autoanalisar. O tratamento para com medo
é nós autoanalisarmos e encararmos, primeiramente, assumirmos o medo que temos e encararmos eles, buscar informação, buscar educação para que possamos trabalhar e assim nos livrarmos dele. Vigiar e orar. A oração é o remédio ideal para o medo. Uma das orações mais bonitas que eu acho, a de São Francisco de Assis, que é um conjunto de regras para que possamos caminhar, para que possamos andar. Então, assim, a oração é muito importante nesse trabalho de combate ao medo. A situação que encaramos, falta aí 2 minutos para acabarmos. A situação que encaramos a respeito do vírus é confiarmos em Deus. É bom a gente sempre... Essa questão da vigilância tem muito a ver também com o que andamos ouvindo, do que andamos assistindo, que mexe com as nossas emoções, desregula nossas emoções. Notícias, postagens, compartilhamentos que nos desarmoniza. E essa desarmonização é que preocupa a espiritualidade. Porque tem muita gente morrendo, morre-se muita gente mais pelo medo do que diversas outras coisas que a gente vê na sociedade. O medo, ele gera um tipo de doença. O medo gera essa situação negativa em nós. Então, meus irmãos, vigiemos e oremos, nos autoanalisamos e conversamos muito com Deus para que possamos trabalhar esse medo, tá bom? Então vamos todos mentalizar a Deus e a Jesus, agradecermos por mais esse estudo apresentado. Não estamos fisicamente perto um dos outros para sentir o calor de todos nós, mas estamos aqui conectados junto a Deus, junto a Jesus, como o próprio Cristo nos disse: onde estiver 1 ou 2 em meu nome, lá eu estarei. E com certeza Ele estará aqui, na casa de cada um de nós, orando junto conosco, nos fortalecendo, nos amparando, nos inspirando e auxiliando. Agradecemos a Deus por mais esse encontro, essa ferramenta no qual estamos aqui trabalhando esse estudo. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus. E obrigado, bons Espíritos, pelas inspirações. Damos por encerrado o nosso estudo de hoje no grupo da Sociedade de Cultura Espírita Maria Madalena. Amém.